No diagnóstico eu senti que eu morri. Sim. Mas eu também senti que eu nasci, porque não é nem renasci, eu nasci uma pessoa completamente diferente. Agora, tem uma coisa, Mari, que eu acho assim, eu vejo, ainda mais assim, eu tô vendo que você é meio arrimo de família, né? Então você era aquela que vai de frente, resolve o caso do pai, resolve o caso da mãe, né? Que traz todo mundo na mochilinha, sabe? Então, quando acontece uma coisa dessa, a família sente, mas também perde essa pessoa que vai na frente fazer tudo. A Mulher Maravilha. Né? O que eu acho que uma coisa que eu vi muito enquanto eu atendia pacientes minhas, que falava assim, eu não posso, vou poupar meu pai, vou poupar minha mãe. Gente. E você? E você? Eu falava assim, mas ele não vai aguentar. Amor, presta atenção. Você é a única que pode se dar ao luxo de falar, não estou aguentando. Os outros vão ter que aguentar. E se não aguentar, não era para ser. Ok, você vai saber direitinho daqui para frente com quem você conta, com quem você não conta. E aí aconteciam coisas inacreditáveis. Aquela mãe que era super frágil, se tornava uma leoa. Aquele irmão que era o pode crer, sabe, que a irmã sustentava, se torna o cara que, tipo assim, leva e traz da quimioterapia e depois vamos ao cinema, vamos não sei o quê. Então a gente pode ter boas surpresas quando a gente acha que todo mundo depende da gente. Não, o mundo não para. Nunca vai parar. Você falou uma coisa linda, que quando você teve lá em Santos, né, com o carro, você teve a sensação de que, como pode, né? O mundo está andando, tudo acontecendo, e eu tô aqui com um diagnóstico. É como se você tivesse desconectada do tempo coletivo. Foi a sensação que você teve? Foi, e eu sinto um pouquinho até hoje. Sim, mas por quê? E é uma loucura isso. É uma loucura isso, porque aí que a gente vê que nós somos indivíduos num coletivo. E tem uma hora que o movimento do coletivo não é o nosso. É a hora que você desconecta do tempo do geral, né? Você faz isso aqui. Isso é inevitável ser feito. E, na realidade, isso teria que ser feito não porque você está com câncer, de vez em quando, para a gente poder ter essa visão interna, não só a visão externa, porque a gente vive muito... A rotina é uma visão totalmente externa do mundo, conexão com o interno. A gente tem pouca conexão interna. Então, quando você ali teve essa sensação, você começou a se conectar para dentro. Exatamente. Que é um universo totalmente diferente e que só você caminha dentro dele. E é tão difícil, Bia, por quê? Lembra que eu comentei que no diagnóstico eu senti que eu morri? Sim. Uhum. Mas eu também senti que eu nasci, porque não é nem renasci, eu nasci uma pessoa completamente diferente. Completamente. Só que com as mesmas memórias. E Perfeito. lidar com isso é um desafio enorme. Então, quando as pessoas me perguntam, Mari, quais os maiores desafios? Eu falo, no início eu tentei me achar depois dessa jornada. Eu olhava e falava, nossa, eu não tô me achando, eu tô perdida. Eu já terminei o tratamento, né, pesado, hoje eu faço um acompanhamento, um bloqueio hormonal, mas eu fiquei um tempo, eu não sou mais a mesma pessoa. Mas eu tenho memórias da pessoa que eu era. E as pessoas em volta continuam as mesmas. Uhum. Lógico, também sofreram com você, mas não passaram pelo que você passou. E, obviamente, nem todo mundo passa exatamente como eu estou falando, mas essa foi a minha experiência. Gosto até de fazer uma analogia com o que a gente está falando. Eu penso como se o mundo fosse um quebra-cabeça e nós fôssemos cada peça. Então, eu sinto como se a minha peça de quebra-cabeça nesse mundo, ela se soltou, passou por um terremoto, maremoto, furacão, e ela secou. Ela tá bem, ela tá sequinha. Só que ela não se encaixa mais. Não encaixa mais. E eu posso até tentar colocar, mas ela tá diferente. E aí existem os desafios, não só de lidar com isso, mas das pessoas ao redor aprenderem, entenderem que eu não consigo ser mais a mesma pessoa. E tá tudo bem. É mais ou menos, né? Não, porque tá a gente tem toda... Bem. Não, a gente tem depressão. Assim, sentir, assim, não tem culpa. É o teu processo, né? E quem te ama vai entender isso. Isso. Quem dependia de você e não entendeu o que aconteceu, vai querer que você volte a ser exatamente o que você era.
Não lhe é possível. Não é. Para ninguém. Se a gente for pensar bem, você pode ir 10 vezes no mesmo lugar na tua existência, mas você nunca vai no mesmo tempo. Você não é a mesma pessoa nunca. Só que tem que a situação que você passou, fez isso ficar escancarado. Escancarado. Totalmente e sabe o que escancarado. É muito complicado? Uma vez, numa roda de conversa, numa palestra, uma médica, ela falou assim pra mim: Mari, mas todo mundo passa por isso, porque a gente tem uma mudança. Você não é, se você pensar, a Mari, né, 10 anos atrás, não era do mesmo jeito. Eu falei pra ela assim: eu entendo. Só que a frequência que eu sinto é como se eu tivesse, não há 100 anos pra frente da maioria das pessoas, mas há 100 anos de diferença. Não, do outro. Do outro. Entendi. Então, do ao redor. Isso. Então, quando eu falei isso, que hoje ainda é um desafio, porque eu me sinto um pouco desconectada com esse mundo. Com certeza. Então, eu olho, sinto mais. Eu já tinha esse hábito de sentir... A sensibilidade ficou maior, né? Muito maior. Ficou mais aguçada. Então, assim, eu sinto mais amor, mas eu também sinto mais impaciência. Não tenho paciência. Mais tristeza. Mais tristeza. Mais alegria. Às vezes, quando você vê uma brincadeira das suas filhas, é como se você estivesse vendo pela primeira vez. É uma sensação diferente. Mas até depois a gente entra nessa questão da tristeza e da alegria, que eu acho muito bacana eu falar, né? Esse processo de saúde mental que é tão bacana. Você já parou para pensar em quantas vezes você se colocou em segundo plano? Eu também já passei por isso. E hoje quero te convidar para mudar essa história, assim como eu mudei a minha também. Um Tempo para Mim é o meu novo livro, mas vai muito além de uma boa leitura. Ele é um guia para que você redescubra a importância de tirar um tempo só para você. Ele já está disponível em pré-venda na Amazon. Ele é a sua oportunidade de embarcar em uma jornada de autocuidado e autoconhecimento que pode transformar a sua vida. Não quero mais você se colocando em segundo plano, mas o que esperar desse lançamento? A cada dia do ano, uma nova reflexão que vai te fazer parar, pensar e se conectar com as suas emoções. Você terá 365 dias de aprendizado e crescimento pessoal ao seu alcance. Cada página é um lembrete para que você olhe para dentro, valorize quem você é realmente e cuide do que há de mais importante, a sua mente. E como garantir o seu? É fácil. O livro está disponível na Amazon e nas principais livrarias online do Brasil. Não perca tempo e reserva o seu exemplar agora mesmo. Eu te encontro nas páginas desse valioso autocuidado que está por vir. Um grande beijo e a gente se encontra lá no nosso tempo.